do profeta Jonas, capítulo de número 1. Livro do profeta Jonas, capítulo número 1. Jonas fica depois de Obadias, entre Miqueias. Jonas capítulo 1, versículo 1. Amém? Quem achou, diga amém. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque sua maldade subiu até a minha presença. Versículo 3. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou o navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Podeis sentar, dando glória a Deus. Você pode sentar dando glória a Deus? Você pode glorificar o nome do Senhor? Aleluia. Eu quero que você coloque a mão no coração e diga: Senhor, fale comigo nesta noite. Não só aquilo que eu quero e gosto de ouvir, mas aquilo que eu preciso ouvir. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Estamos diante da história do profeta Jonas, que profetizou ou foi profeta no tempo do rei de Israel, Jeroboão II. O seu pai se chama Amitai, como nós lemos no texto. E Amitai no hebraico significa verdade. Guarde bem isso. E Jonas no hebraico significa pomba. Pomba, o animal, a ave, pomba. Guarde bem isso, porque isso é importante. Jonas recebe uma ordem de Deus para pregar contra a grande cidade de Nínive. Deus dá essa ordem a Jonas. Jonas ainda estava na sua terra natal, na sua cidade, que é Gat-Azer, que fica a 9 quilômetros de Nazaré, cidade do nosso Senhor Jesus Cristo, onde Jesus Cristo habitou. Jonas ouve a ordem expressa de Deus, a ordem imperativa de Deus, e ao invés de obedecer e ir pregar contra a grande cidade de Nínive, Jonas desce para a cidade de Jope. E preste bem atenção no termo descer. E ele desceu para pregar, desceu para a cidade de Jope. Chegando na cidade de Jope, ele encontrou um navio cargueiro que estava para zarpar, estava atracado e ia zarpar dali. Jonas então, por coincidência ou não, Jonas tinha o navio, tinha dinheiro para comprar a passagem, encontrou o navio bem na hora, parado, ainda tinha vaga no navio, porque o navio era de carga. Então Jonas se dirige ao navio, pega o seu dinheiro, compra a passagem. Irmãos, nem tudo que vai dando certo é porque Deus está no negócio. Porque ao descer para Jope, ele encontra um navio parado. Era só comprar passagem e entrar. Aí o navio está parado, atracado, tem vaga. Apesar de não ser um navio de passageiro, tinha vaga. E ainda não tinha partido, estava parado esperando Jonas. E Jonas volta a dizer: olha, como Deus é bom, está tudo dando certo para eu embarcar no navio. E Jonas, ele não só, preste bem atenção nesta noite, ele não só desobedece a Deus, como ele se rebela contra Deus, como ele afronta Deus nesse dia. Jonas, escute bem isso, é o primeiro profeta
a desobedecer a Deus deliberadamente, isso é, com a intenção de desobedecer. O tema da mensagem é o preço da desobediência e o valor da vontade soberana de Deus. Aleluia. Eu vou repetir, o tema da mensagem é o preço da desobediência e o valor da vontade soberana de Deus. Então Jonas, ele decide. Deus disse: levanta depressa e vá, mas vá para a grande cidade de Nínive. Jonas se levanta, mas diz: eu não vou para a grande cidade de Nínive. Deus me mandou para Nínive, que fica a leste. Como eu estou brigado com Deus, estou zangado com Deus, estou irado, eu vou para o outro lado, para o lado oposto. Eu vou para Tarsis, que fica a oeste, no outro extremo. Sabe o que Jonas está dizendo com isso? O Senhor me manda para um lado, eu vou para o lado oposto. Com isso eu estou dizendo: eu estou me opondo à sua vontade. Aleluia. É isso que ele está dizendo entre linhas, entre as suas palavras. E mais, sabe por que Jonas escolheu ir para Tarsis? Porque Israel, no tempo de Jonas, estava vivendo o melhor momento econômico e financeiro das 10 tribos do norte. Israel estava nadando de braçada, era o melhor momento econômico da nação. E Jonas está profetizando nesse lugar. A casa de Jonas está abastada, Jonas tem dinheiro no banco, o carro é novo, a roupa é nova, e Jonas não quer cumprir e se submeter à vontade de Deus. Ele quer ir para Tarsis. Por quê? Primeiro lugar, Tarsis é uma das cidades mais ricas do mundo. O que Jonas está dizendo com isso? Eu não quero mais saber de profecia, não quero mais saber de pregação. O que eu quero saber é refazer a minha vida, é ganhar dinheiro, é sustentar a minha casa. Não quero mais saber de pregar, não quero mais saber de profecia. Se Deus me manda para um lado, eu vou para o outro, e eu vou para Tarsis, porque em Tarsis tem riqueza. Deixa eu dizer uma coisa para você nesta noite: ei, vá para onde Deus te manda. Vá para onde Deus tem ministério. Vá para onde Deus te mandou ir fazer a vontade dEle, porque riqueza não te leva a lugar nenhum. Aleluia. E ele vai para Tarsis. Sabe qual é o segundo motivo de Jonas ir para Tarsis? É porque Tarsis é a última cidade do mundo. Depois de Tarsis é só o oceano. Ele está dizendo assim: eu vou para bem longe da sua vontade, eu vou mais distante do que o Senhor pensa e imagina, porque o Senhor me mandou para um lado e eu vou para o oposto. Mas não é um oposto, é bem oposto, uma atitude extrema de desobediência, de rebeldia, de teimosia. Jonas estava brigando com Deus, e o texto vai dizer que ele queria fugir da presença de Deus. Irmãos, nós estamos aqui, e eu fui ficando alegre, porque os louvores foram falando da presença de Deus, da presença de Deus. Nós estamos aqui lutando, intercedendo, orando, para receber a presença de Deus, para ter a presença de Deus, para gozar da presença de Deus, para sentir a presença de Deus, para ver milagres da parte de Deus. E Jonas está correndo da presença de Deus. É estranho, é esquisito, e eu digo mais: é impossível alguém fugir da presença de Deus, porque a Bíblia diz que os olhos de Deus estão sobre toda a face da terra. Aleluia! Oh, glória a Deus! Mas ele acha que está tudo certo. Sabe qual é o terceiro motivo porque Jonas vai para Tarsis? Vê como a rebeldia entra na vida do homem, como o homem fica.
Sabe por que ele escolheu Tarsis? Porque Tarsis nunca, ninguém, nada, nunca ninguém tinha pregado a palavra de Deus em Tarsis. Ninguém conhecia Deus em Tarsis. Ninguém pregou em Tarsis. E ele disse: eu vou para lá, porque eu não quero mais pregar, não quero mais profetizar, não quero mais servir a Deus. Ei, olha aqui para mim, aqui para o meu bigode. Aleluia. Tem pessoas hoje que decidem desobedecer a Deus assim. Deus manda fazer algo, ele diga: não vou. Será que eu conheço alguém assim? E quando eu estava meditando sobre a vida de Jonas, sabe o que me veio na mente, Dani? Que eu sou muito parecido com ele. Eu não sei você, irmão, mas às vezes nós queremos ser Davi, ser José, eu sou José, eu sou Davi, maravilha, eu sou Salomão na sabedoria, mas ninguém quer ser Jonas. Só que muitas vezes Deus te manda fazer algo e você não faz. Deus te manda levantar, você não levanta. Deus manda profetizar, você não profetiza. Deus manda pregar, você não prega. Deus te chama para orar, você não vem orar. Ou seja, a sua atitude não é diferente da de Jonas. Quando Deus te chama para algo e você faz assim, você está sendo igualzinho a ele. Não, pastor, não. Está assim, está igualzinho a Jonas. Às vezes, Léo, eu sou muito parecido com Jonas. Na desobediência. E aí, irmão, porque sou eu acho que a minha desobediência é bonitinha, que a minha desobediência é legal, que a minha rebeldia é bacana, porque sou eu. Agora, quando é os outros, aí eu quero subir na cruz do outro. Eu quero que Deus extermine o outro. Jonas estava assim, brigado com Deus. Sabe por que Jonas decide ir para Tarsis e não para a grande cidade de Nínive? Está lá no capítulo 4. No capítulo 4, versículo 2, ele vai dizer assim: está vendo? Viu? Porque eu queria ir para Tarsis. Eu sabia que se o povo se arrependesse e confessasse os pecados, o Senhor os perdoaria, teria misericórdia. E eu quero ver Nínive destruída. Olha a cabeça de Jonas. Então ele diz: então eu vou para Tarsis, eu vou para bem longe. Eu sou rebelde sem causa. E agora Jonas entra no navio, embarca no navio, e não só embarca, os marinheiros estão no covés do navio, estão lá na parte superior. Jonas desce, vai lá para o porão e vai dormir. Mas não é dormir, apenas dormir, um sono que você acorda. Não, ele dormia profundamente no porão. Este sono, irmãos e irmãs, é o sono da rebeldia, é o sono da desobediência, porque era profundo. E Deus, escute bem isso, e Deus, quando estabelece um propósito, guarde isso, eu vou repetir: Deus, quando estabelece um propósito a ser atingido, Ele vai cumprir com a sua vontade, Ele vai expor a sua vontade soberana. E aí Ele vai mandar vento, Ele vai mandar tempestade, Ele vai mandar grande peixe para acontecer a sua vontade, porque Ele vai mover céus e terra para que a vontade dEle seja feita. E eu vou dizer a ti nesta noite: não é diferente comigo nem contigo. Você acha? Não, pastor, mas hoje é diferente, que é a graça. Não, eu estava meditando, eu comecei a escutar tanta mensagem de Jonas. E eu estava meditando, e comecei a conversar com meu pai sobre Jonas. E eu disse para meu pai ontem à noite: se eu fosse Deus, misericórdia, ainda bem que não sou. Eu disse para meu pai: eu já teria matado Jonas no começo já. Falar: você não vai? Vou cortar sua cabeça. Não vai? Então tá bom, não precisa ir nunca mais. Mas que bom, irmãos e irmãs, que eu não sou Deus, e que Deus é misericordioso, e que Deus é bondoso, e que Deus é cheio de graça e de amor, porque Deus deixou Jonas vivo. Jonas entra no barco, desce para o porão e vai dormir como se tudo tivesse comum. Até parece com alguém que eu conheço,
que peca, desobedece, põe a cabeça no travesseiro e dorme como se nada tivesse acontecido. Mas quando você desobedece, tenha certeza de uma coisa: a desobediência tem um preço. Aleluia. Guarde bem isso, porque o valor da soberana vontade de Deus também tem um valor muito grande. A desobediência tem um preço. Ele vai para o porão do navio, vai dormir e dorme profundamente. Deus envia o vento, e não é um vento qualquer não, é um vento de verdade. Deus envia o vento, e vem o vento, e o vento é forte, e Deus fala: não é suficiente, com o vento eu vou mandar também a tempestade, e vem chuva. Irmão, irmãs, igreja, pensa na chuva. Está pensando aí? Pensa na tempestade que está. O barco começou a ser açoitado, o navio começou a ser assolado pelas ondas, a água começou a entrar no navio, o vento começou a bater com força, estava assolando, estava batendo. Os marinheiros ficaram desesperados, nunca tinham visto uma tempestade como aquela. E aí desceram para o porão do navio e começaram a pensar: vamos esvaziar o navio, que era um navio de carga, para quem sabe o navio possa tolerar a força da tempestade, por estar mais leve e suportar a tempestade. E começaram a jogar carga fora, e joga carga fora, e joga carga fora. Sabe o que estava acontecendo? A tempestade vai aumentando, a tempestade vai aumentando, porque a vontade soberana de Deus ninguém pode impedir. Como disse Isaías: operando eu, quem impedirá? Deus manda chuva, Deus manda o vento, porque Ele é soberano. Aleluia. Ele faz o que quer, como quer, na hora que quer, do jeito que quer. Por quê? Porque Ele é Deus, e Ele vai fazer cumprir a sua vontade soberana, porque ninguém escapa das mãos de Deus. Aleluia. Você pode dar uma glória a Deus aí? Eu vou repetir: ninguém escapa da vontade soberana de Deus. Eu estou aqui atrás, eu estou aqui quase esquecido. Deus sabe quem você é, e Deus te chama pelo nome, porque Deus te conhece, assim como conhecia Jonas. Aleluia. E Jonas está lá, e o vento vai, e os marinheiros apavorados, desce lá embaixo, e Jonas dormindo. Eles num pavor, no desespero, o caos terrível, uma calamidade terrível, e Jonas dormindo profundamente. A minha cabeça de pregador começa a funcionar. E se o navio estava batendo para lá e para cá, irmão, eu estou falando de uma embarcação de 2.800 anos atrás. Era navio de madeira com vela. Eu estou vendo a tempestade bater, o navio ficar para lá e para cá. Eu posso conjecturar e ver Jonas rolando para lá e Jonas rolando para cá, e não acorda. Rola para lá, rola para cá, e não acorda. A tempestade bate e ele não acorda, água entrando e ele não acorda, e o desespero lá em cima no convés. Oh, irmão, às vezes a pessoa, na desobediência, a Bíblia diz que o pecado cega o entendimento do homem, diz a Bíblia. Eu vou repetir: a Bíblia diz que o pecado cega o entendimento do homem. A Bíblia diz no Salmo 42, verso 7, que um abismo chama outro abismo. A Bíblia diz em Salmo 42, 7, que um abismo chama outro abismo, um abismo chama outro abismo. A tempestade bate, a tempestade é forte, o desespero é total, a calamidade é toda, e Jonas dormindo. Aí o capitão desce, Barbosa, chega ao porão do navio. O capitão fica indignado, porque lá em cima os marinheiros começaram a cada um pedir para o seu Deus. Eles tinham vários deuses, e cada um começou a pedir para o seu Deus: para a tempestade, acalma a tempestade. E nada, tiraram a carga do navio, achando que o peso ia aliviar. Acontece que o problema era muito maior que esse. O problema não era o peso da carga, o problema era o peso da desobediência, o peso da rebeldia, o preço da insubmissão. E as ondas estão batendo, e o barco está balançando, o barco parece que vai quebrar, e Jonas está tranquilo. Então o capitão do navio desce, vê Jonas dormindo, surpreende e fala: ei, indignado,
levante-se e clame ao seu Deus para que Ele tenha misericórdia das nossas vidas, para que o seu Deus possa poupar as nossas vidas. Jonas não levanta a voz para fazer nenhuma oração. Sabe quando você chama alguém para orar pela sua vida, pela sua família, que a pessoa entra e não fala nenhuma palavra? Já passou por isso já? Ora por mim. E a pessoa não fala nada. Ora por mim. E a pessoa não faz nada. Ora por mim. Jonas calado. Aí os marinheiros, que nunca tinham visto uma tempestade como aquela e nunca veriam, porque a tempestade foi Deus quem enviou na sua soberana vontade. Nunca havia uma tempestade, porque aquela tempestade foi mandada por Deus. Era terrível a tempestade. Eles estavam desesperados. O que eles fizeram? Vamos lançar sorte para ver quem é o responsável por este caos, por esta calamidade que nos sobreveio. Ô irmão, dá uma glória a Deus aí. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. A Bíblia diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Não adianta guardar o pecado de estimação ou varrer o pecado para debaixo do tapete, porque Deus te conhece, porque Deus sabe quem é você, porque Deus já te viu, porque Deus já te achou. Aleluia. Assim como Deus me achou. Não dá para varrer. Vamos encostar a sujeira, não dá. E aí lançaram o sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. E aí eles descem até o porão e falam assim: Jonas, lançamos sorte e caiu sobre você. Você acha que Jonas mudou o comportamento? Você acha que Jonas mudou a postura? Você acha que ele foi orar? Você acha que ele se arrependeu, confessou? Jonas ficou calado. E perguntaram: de onde tu vens? Qual é a tua ocupação? O que tu fazes? Irmãos, olha a resposta de Jonas no capítulo 1. Eu sou hebreu e temo ao Senhor que fez os céus, o mar e a terra. Na mesma frase, Jonas está dizendo: Jonas, o rebelde, Jonas, o desobediente, Jonas, aquele que se opôs a Deus, está dizendo que ele teme ao Senhor. Irmão, irmãs, igreja, temor significa respeito, temor significa obediência. Mas Jonas está dizendo na mesma frase que ele é hebreu e que ele teme a Deus. Alguém concorda com isso? Porque quem teme a Deus obedece a Deus. Quem teme a Deus é submisso a Deus. Quem teme a Deus respeita a ordem de Deus, o mandado de Deus. Aleluia. Jonas fica calado, não assume. E aí quando os marinheiros dizem: você é o culpado, ele diz: sou eu. Quer que o vento aquieta? Quer que a tempestade se acalma? Eles disseram: queremos. Ele diz: me lança no mar e tudo fica resolvido. Você está entendendo? O ar de desprezo, de desdém. Jonas está brigado com Deus, está em rebeldia. Ele diz: pode me jogar, pode me lançar, não estou nem aí, não quero nem saber. Irmãos, olhem bem para mim. Sabe qual era a distância de Jope para Tarsis? Sabe qual é? 1 ano inteiro de viagem de navio. 1 ano inteiro de viagem de navio. No porão ele prefere estar 1 ano inteiro do que obedecer a Deus. 1 ano inteiro e não fazer a vontade de Deus. 1 ano inteiro de viagem. Chega nesse momento do desespero, todo mundo apavorado, o pavor tomou conta, o caos está estabelecido e Jonas está absolutamente parado, passivo. Vocês lembram que eu disse que o nome Jonas no hebraico significa pomba. A pomba é a primeira ave que quando vê o perigo foge do perigo. Jonas viu o perigo que ele fez, fugiu do perigo. A pomba é o animal mais passivo da face da terra, não tem atitude nenhuma.
Essa é a passividade de Jonas. Os marinheiros desesperados, jogando tudo para fora, clamando a Deus, e Jonas impávido, passivo, não estou nem aí. Já viu aquela mexidinha no ombro, que você não está nem aí? Já fez isso já? Quem fez isso para sua mãe um dia, quando sua mãe não estava vendo, né? Nem o seu pai. Faz aquilo outro, eu vou te pegar. Você fez assim, ó, não estou nem aí, porque sua mãe visse, seu pai visse, chegava junto. Jonas fez exatamente isso. Não estou nem aí, faltou dar o beijinho no ombro, não quero nem saber. Misericórdia, irmão. Você está rindo, mas às vezes você faz igualzinho a ele. Até parece que é parente de Jonas. Aí Jonas fala, não estou nem aí. Os marinheiros tentam remar e joga fora a bagagem, joga fora a carga, joga fora a carga. O desespero, a tempestade aumenta, aquele sufoco, aquele caos, a chuva aumenta e tal. Eles estão clamando e nada acontece. Aí eles remaram. Falou assim, não dá mais, estamos esgotados. Aí falaram, olharam para Jonas, não vai ter jeito, vamos oferecer sacrifício ao Deus de Jonas, vamos sacrificar, vamos. Quando Jonas disse, eu sou hebreu e temo ao Senhor que fez os céus, o mar e a terra, aí eles tremeram na base. Diz, então o seu Deus fez tudo, ele fez. Falou, misericórdia, então é o seu Deus que mandou. Ele falou, foi. Aí eles temeram, fizeram uma aliança com Deus, mas jogaram Jonas no mar, lançaram Jonas no mar. Jonas é lançado no mar. Agora parece o fim de Jonas, mas Deus na sua soberana vontade, diga, Deus na sua soberana vontade, enviou um grande peixe, aleluia. Deus na sua soberana vontade enviou um grande peixe. Irmãos, se eu fosse Deus, olha de novo eu falando, escute a minha memória, a minha cabeça de pregador, se eu fosse Deus, eu mandava o peixe, mas mandava mastigar. Imagina um grande peixe moendo os ossos de Jonas. Eu mandava mastigar, depois cuspir fora. Mas Deus não, Deus falou para o peixe, ei, engole ele sem machucar a vítima. Não quebra os ossos, não faz nada, porque eu quero que ele faça a minha vontade, aleluia. Eu tenho um propósito estabelecido e eu quero que ele cumpra o meu propósito, glória a Deus. Deus, quando estabelece um propósito, irmãos, pode chover canivete, ele vai fazer acontecer. E aí o grande peixe engole Jonas e afunda. Ô irmãos, afunda. Jonas andou no primeiro submarino da face da terra, antes de existir, Flávio, nem existia. Ele foi o primeiro a inaugurar o submarino de carne, que era o grande peixe, e foi para o fundo, aleluia. E para você que acha que é mentira, ele ficou 3 dias e 3 noites. Se você disser que é mentira, vai ter que chamar Jesus de mentiroso. Porque em Mateus 12:40 Jesus diz assim, assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, convém que o Filho do Homem fique 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então o que está no texto é verdade. Jonas ficou 3 dias e 3 noites dentro do grande peixe. Aleluia. Aqui eu quero fazer uma reflexão contigo. O desobediente, o rebelde, aquele que se opõe a Deus, aquele que é teimoso, faz, não faço, vai, não vou, fica, não fico. Para esse, olha o preço da desobediência. Ele estava na cidade, desceu para Jope. Pega aí, irmão, pega isso. De Jope, desceu para o porão do navio. Vai pegando, desceu para o porão do navio. Do porão do navio, desceu para o mar. Vai pegando. E do mar, ele desce para o ventre do grande peixe e vai para o abismo. Olha o que está escrito no 2º capítulo de Jonas. Vai comigo em Jonas capítulo 2, você vai ver. Olha só como isso é forte. Jonas capítulo 2, aleluia. Versículo 1. Lá dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor. Eita, deixa eu fazer uma paradinha aqui, irmão.
Faz uma parada comigo, dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia aí. Minha cabeça de pregador pentecostal. Jonas orou agora. No navio não orou para sair de casa, não orou para entrar no navio, não orou dentro do navio, não orou quando caiu no mar, mas dentro do grande peixe ele ora. Parece com alguns crentes que eu conheço, que na hora do aperto ele vai orar. Passa um dia não ora, 2 dias não ora, 3 dias não ora. Aí Deus aperta, Léo. Deus começa a apertar, ele fala: eita, vou orar. Primeiro ele fala aquela frase: ei, 6 horas por mim? É o crente 6 horas, 6 horas por mim. Aí a pessoa fala: eu oro. Aí Deus não faz nada, porque Deus não é bobo não, viu? Deus é, como dizia minha mãe, Deus é sabido. Deus não opera nada, Deus segura. Deus falou: não, eu quero que ele ore. E aí ninguém ora e não acontece nada. Lá dentro do ventre, Jonas lembra de Deus. Deus existe, vai orar. Não sei se orou de joelho, deitado, enrolado, dentro do estômago do grande peixe, todo cheio de... O cheiro devia ser agradável. Pensa num cheiro de sardinha, pensou? Multiplica por 1000, porque é um grande peixe. Um cheiro gostoso daquele, lá dentro, hein? No lugar bom daquele, tá lá. Aí lembrou de Deus, começa a orar. Começou a orar: Deus me guarda, Deus me protege, Deus me tira. Agora, olha o que está escrito no texto: orou ao Senhor seu Deus, e ele disse: em desespero clamei ao Senhor. Quando todo mundo estava desesperado, ele estava dormindo. Agora é a vez dele. E agora só tem ele para orar por ele mesmo. Ninguém mais vai orar. Em grande desespero clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei. Por socorro ouviste o meu clamor. Está gritando. Aleluia. Jogaste-me nas profundezas, onde Deus mansou ele, nas profundezas, no coração dos mares, nas correntezas, formavam um turbilhão ao meu redor. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Eu disse: irmão, meu Deus, olha o que ele diz: fui expulso da tua presença. Isso é verdade? Ou ele fugiu da presença de Deus, ou ele correu da vontade de Deus, ou ele desobedeceu para correr da presença de Deus. Ele diz: eu fui expulso da presença de Deus. Vai vendo, irmãos, vai vendo. Contudo olharei de novo para o teu santo templo. As águas agitadas me envolveram, o abismo me cercou, as algas marinhas estão enrolando o meu pescoço. Ei, segura isso aqui que eu vou dizer para você. Aleluia. Glória, estou cheio da presença hoje, meu. Segure o que eu vou dizer para ti nesta noite. Deus, você está dentro do ventre, está no abismo, está numa situação ruim. Deus fala: ainda está bom, tu está falando ainda, tu está gritando. Eu vou dar mais um aperto, eu vou dar mais um aperto, mais uma volta. Deus começa a enrolar a alga no pescoço dele e fala: grita agora, grita agora. Ele está com a alga no pescoço quando Deus salva ele. Aleluia. Quando Deus envia providência na vida dele. Aleluia. Por mais que eu desejasse a morte de Jonas, Deus não sou eu. Deus é soberano, e na sua vontade soberana Ele enviou o vento, Ele enviou a tempestade, Ele enviou o mar e enviou o grande peixe para ensinar uma lição a Jonas. Até onde vai a sua desobediência e a minha desobediência? Até onde vai? Até as algas enrolarem nosso pescoço. Quem está em pecado, a vida é um declínio, ele vai descendo para Jope, desce para um porão, desce para o mar, desce na baleia, vai descendo. Quem desobedece está em queda livre. É queda, porque a Bíblia diz no Salmo 42, verso 7: um abismo chama o outro, ele só está descendo, por quê? É rebelde é assim. Deus aperta Jonas confessa, admite, dentro do ventre, fica 3 dias, 3 noites. Irmão, como que ele respirou? Não me pergunta. Qual era o cheiro? Devia ser horrível. Aí Deus faz o grande peixe ter uma indigestão. O peixe começa a passar mal. O peixe começa a fazer ânsia de vômito. Segura aí, irmão. Segura aí, irmã. Me perdoa, mas eu tenho que falar isso.
O peixe começa, sabe quando você está com ânsia de vômito? O peixe começa, Deus leva ele para a superfície e fala: larga ele na terra firme. Vomitou. Esse é o termo, irmão. Deus vomitou. Jonas sai, irmão. Oh, eu posso falar? Vocês já jantaram? Não. Jonas sai sujinho, irmão, cheio de lodo, cheio de peixe, cheio de gosma. Sai vomitando, pluf. O grande peixe vomita aquele cidadão ali. Você acha que Deus, irmão, parou? Quando Deus estabelece um propósito, Ele quer que seja atingido. Deus tem a sua vontade, ela é soberana. Deus vai fazer que nós cumpramos com a vontade dEle, queira você ou não. Pastor, mas isso é na lei, na graça mudou. Será? Será que Deus é um no Antigo Testamento e é outro no Novo? Será que Deus era um no Antigo Testamento, no Novo ele fica bonzinho, no Antigo ele é bravo? Deus não muda. Nunca mudou. Ananias e Safira pecaram contra Deus, morreram na hora. Deixa eu falar para você uma coisa aqui, escute bem o que eu vou lhe dizer, guarde isso. Eu nunca disse isso em nenhuma pregação minha, mas vou dizer hoje. É bíblico, viu o que eu vou dizer? Segure aí. Deus tem 4 cálices. Quantos cálices? Eita glória. Parece com isso aqui, ó. Um desses cálices é chamado cálice da ira de Deus. É bíblico, é? Jeremias 25, Apocalipse 14 e Apocalipse 15. Se fosse só Jeremias, tem crente que é da glória a Deus, porque estava no Antigo Testamento, mas está no Apocalipse também. Então não dá para dar glória a Deus, dá para dar aleluia. Dá um aleluia aí. Ixi, meu pai, vou pedir de novo para você dar um glória a Deus aí, só para nós não errar. Dá um glória a Deus aí. Pastor, a palavra é dura, irmão, não tem palavra dura não. Vai segurando aí. Quando o cálice da ira de Deus transborda, sabe o que significa? Sabe? Ele vai agir. Ele vai agir. O problema é que eu não sei aonde está o nível da ira de Deus comigo. Eu não sei se está aqui. Quanto sou eu, Márcio? Eu acho que o meu está aqui assim, ó. Vou dizer que nem Jonas, mas o céu deve estar por aqui, ó. Aqui na ponta, ainda mais quando eu quero que esteja. O céu está por aqui, já quase transbordando o seu cálice. O de Ananias e Safira transbordou, Deus falou assim: mata. Blasfemaram contra o Espírito Santo, morreu os dois. Mas o de Jonas, eu não sei onde estava, porque Deus teve misericórdia, viu? Teve compaixão, superou, aguardou, foi benevolente, foi benigno e deixou Jonas vivo. Irmãos, você não sabe em que nível está o cálice da ira do Senhor sobre a sua vida. Para você ficar desafiando Deus: eu não quero nem saber, não faço, não vou, não digo, não quero, não gosto. Jonas estava assim, irmão. Jonas não queria ir à grande cidade de Nínive pregar contra ela. Sabe por quê? Porque ele sabia que se o povo se arrependesse, Deus não ia matar ninguém, ia salvar. E ele queria que Deus destruísse o povo. Sabe por quê, irmãos? Tem hora, né, que eu acho que Deus é meu servo, é meu funcionário, e que Deus tem que gostar de quem eu gosto e odiar quem eu odeio. Quando Deus vomita Jonas, vai pegando. Deus não, o grande peixe faz vlup, põe Jonas para fora, aquela placenta cai, ele sai. Deus não espera nem respirar e fala: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. Eita Deus, aleluia, glória a Deus. E vá pregar contra ela, aleluia. O que eu te direi, tu vai pregar. Sabe qual era a raiva de Jonas? Porque a grande cidade de Nínive era a maior cidade do mundo. Era
a maior cidade do Império Assírio, a maior cidade do mundo, uma cidade de 50 quilômetros. Era a cidade mais idólatra do mundo. A cidade não havia maior feitiçaria do mundo. Era uma cidade mais imoral e mais idólatra do mundo. A cidade mais violenta do mundo era a grande cidade de Nínive. Eles roubavam a plantação dos israelitas, matavam os animais dos israelitas. Jonas detestava ele. E às vezes, irmão, você olha para alguém que você não gosta e fala assim: Deus podia matar ele, né? Ah, Deus tem misericórdia de mim, Deus. Mas pega ele na curva. Você já não pensou isso? Eu já pensei, irmão. Quem aqui pensou, levanta a mão. Seja sincero. Deus, pega ele. Pega esse marginal. Pega na curva, pega na ponta, quebra ele. Quem nunca, como diz a história. Mas Deus não age conforme a nossa justiça, porque a minha justiça é como trapo de imundícia. E o cálice da ira de Deus, ele só vai derramar quando ele deseja que derrame, quando ele enche. Cada um de nós tem um tempo, mas escute uma coisa: a vontade de Deus, a hora é de Deus, o querer é de Deus, o propósito é de Deus, a vontade é de Deus, o plano é de Deus, a hora é de Deus, o tempo é de Deus, tudo pertence a Deus, aleluia. Ele faz o que quer, na hora que quer, como quer, da forma que quer. Por quê? Porque ele é soberano, aleluia. Deus gosta de quem eu gosto, Deus gosta de quem ele quer. Deus faz o que eu quero, Deus não faz, eu faço o que eu quero. Deus não me manda, Deus fala: eu te mando. Deus, eu não quero, mas ele fala: mas eu quero que você queira. Está ouvindo aí? Deus, eu não vou, mas ele quer que você vá. E quando Deus manda Jonas pela segunda vez, diz a Bíblia, Jonas capítulo 3, vai comigo lá, Jonas capítulo 3. Jonas capítulo 3, nós vamos acabar já. Aleluia. Jonas capítulo 3, versículo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem. Escute aí, acompanha aí. Vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. Jonas obedeceu. Eita glória. Irmão, minha irmã, igreja, tem hora que Deus te moe. Ele passa você na peneira, passa você no funil, leva você para a olaria, te espreme, te aperta para quê? Para você obedecer a Ele. Não, eu só vou para a igreja 3 dias por semana. Se o pastor me chamar o 4º dia, eu não vou, porque é o dia de descanso. Deus fala assim: eu vou chamar o 4º, vou chamar o 5º e você vai. Quero ver você não ir. Eu agora não vou dar mais nada. Quando me pedir para contribuir com mandioca, com calabresa, eu não vou contribuir. Deus fala assim: se você faz por bem, maravilha. Se não, eu faço você fazer do meu jeito, do meu modo, porque eu ainda sou soberano. Quem manda sou eu, quem dá ordem sou eu, quem está no controle sou eu, quem está no comando sou eu. Eu sou soberano, diz o Senhor. Aleluia. Será que dá para brigar com Deus? Dá aí? Dá para brigar com Deus, irmão? Dá para catear marra com Deus? Não, dá, irmão. Tenta, experimenta. E aí ele diz assim: tu vai pregar o que eu te mandar. Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para a cidade de Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante um dia proclamando. Era a mensagem mais curta de todas as mensagens, mais curta do que a do Romário, mais curta que a sua. Ela tinha 5 palavras, a mensagem era essa: ainda em 40 dias a cidade será destruída. E ele anda 3 dias falando isso, irmão. Pensa num sermão ruim, Léo. Um sermão fraco. E outro, o pregador é pior, porque o pregador quer matar todo mundo e Deus não quer. O pregador é ruim, o sermão é pouco, irmã Neide. O sermão tem 5 palavras e ele fica andando 3 dias na cidade para pagar os 3 dias de teimosia no ventre do grande peixe. Porque Deus não tem medo de cara feia. Se tu ficar bicudo, se tu ficar com cara fechada para dentro, Deus fala assim: ó, que legal, tô até com medo dele, olha como eu tô com medo dela. Colocou a mão na cintura, diz que não vai fazer. Olha Deus tremendo as pernas. Agora eu vou fazer ela me obedecer, porque eu ainda sou soberano, aleluia. Ainda sou eu que
mando, ainda sou eu que estou no controle. Aleluia. Dá uma glória a Deus aí. Você está vivo aí? Dá um aleluia aí. A mensagem era essa: Deus manda e Jonas segue. 3 dias. Ainda em 40 dias a cidade será destruída. A mensagem chata, irmão, porque uma vez o pastor Márcio pregando não é muito bom, mas 2 vezes ainda em 40 dias a cidade será destruída. E fica pregando isso, ninguém aguentava mais. Parecia aquele megafone, aquele disco furado. E por falar nisso, tem gente que não sabe nem o que é disco furado, né? Os jovens hoje tem o iPod, iPad. Eu não sei se você pode, se você pede. Eu não sei se você pode, se você quer pedir. Mas no tempo tinha o disco que furava, ficava repetindo, repetindo e repetindo. Essa é a mensagem de Jonas. É a pregação de Jonas, a mais curta. O sermão é ruim, o pregador é ruim, que quer matar todo mundo. Deus manda, prega essa mensagem. E ele prega um dia inteiro, 2 dias inteiros, e prega a mensagem. Ainda em 40 dias a cidade será destruída. Ainda em 40 dias a cidade será destruída. E ele prega. Ele está pregando com uma satisfação, porque ele quer ver o fogo consumir tudo. Ele quer ver que tudo seja. Ainda em 3 dias a cidade será destruída. E aí ele prega e senta. Faz uma cobertura para ele. Coloca o ar condicionado. Fica debaixo no vento gelado. Porque ele pregou e fala: agora eu quero ver o resultado. Eu quero ver o caos, eu quero ver a calamidade, eu quero ver todo mundo ser destruído. E aí, irmãos, capítulo 4, vai comigo no capítulo 4. Eu estou pregando rápido, hein? Olha a bênção aí, segura a bênção. Capítulo 4, versículo 1. Aleluia. Mas Jonas ficou profundamente com isso e enfureceu-se. Por quê, irmão? Porque na pregação, lá no capítulo 3, o rei se arrepende. Dá uma glória a Deus aí. Lá na pregação, no capítulo 3, o rei se arrepende. Eu vou repetir, irmão. Vocês comeram? Vocês estão bem? Eu vou repetir para você dar uma glória a Deus aí. No capítulo 3, o rei se arrepende. No capítulo 3, o rei se arrepende. Não só ele. Ele fala assim: vai todo mundo jejuar. Homens, mulheres, crianças e até animais. Ninguém vai comer. Vamos jejuar. Para quê? Para quem sabe Deus nos poupe a vida. A minha Bíblia diz em Provérbios 28:13: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcança a misericórdia. Eu vou repetir: aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que confessa e abandona alcançará misericórdia. Aleluia. O rei, ele confessa, Robson, ele abandona e decreta um jejum em todo o reino. Até animal ia jejuar, criança, mulher, todo mundo vai para o jejum. Aí, o coração de Deus, irmão, é que nem manteiga na frigideira. Quando você vai fazer aquele ovo, você põe a manteiga, ela derretendo, daqui a pouco fica só a água. O coração de Deus é assim. Quando o homem se arrepende, ele fala: eu mudei de ideia. Mudei de ideia. Foi assim quando ele te converteu, aleluia. Foi assim quando ele te salvou. Porque, vamos dizer a verdade, ele te salvou na sua pior versão. Você era ruim, você era nocego, você era nocega, você era pecador, você era sujo, você era ímpio. E ele fala: eu te perdoo. Deus estendeu a graça e Jonas não entende. Porque Jonas não sabe que graça é graça, independente de fé, independente de religião, independente de raça, independente de riqueza, de pobreza, de nação, de país. Graça é graça, graça é favor imerecido. Se graça é favor imerecido, eu não mereço. Você merecia, Eric? Não. Eu também não merecia. Porque não era só cego, eu era meio da bandidagem. Eu era mais ou menos like. Não tem, né? Ou é ou não é. Meu pai e minha mãe pagou preço de oração porque eu era meio ruim, sangue ruim, pior. E Deus estendeu a mão com graça sobre a minha vida, assim como estendeu sobre a sua vida também. Te tirou das drogas, te tirou do crime, te tirou do vício, te tirou da idolatria. Por quê? Porque você se arrependeu, confessou e abandonou os teus pecados. Deus mudou de ideia, né?
Aí entra no capítulo 4. O rei se arrependeu, foram para o jejum. E Deus, como Ele é, olha aqui. Mas Jonas ficou profundamente descontente com isso, e ficou com raiva, enfureceu-se. Ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse, ainda quando estava na minha cidade, na minha casa, foi por isso que eu disse e me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu, olha aqui falando de Deus, eu sabia que tu, maravilha, és Deus misericordioso. Vai dando glória aí, irmão. É compassivo, aleluia, muito paciente, cheio de amor, aleluia, que promete castigar, mas depois se arrepende. Aleluia, glória a Deus. Porque se o homem muda de vida, Deus também muda de plano. Aleluia. Se Deus muda de atitude, Deus também muda a sua. Se Deus muda de comportamento, Deus também muda o seu. Aleluia. Porque a ordem era: prega contra a cidade de Nínive, que ela será destruída em 40 dias. Só que o povo se arrependeu, dobrou o joelho, começou a ir para o jejum, foi para a oração. É jejum, é oração. Diz a Bíblia que eles confessaram os seus pecados e falaram, se arrependeram dos seus maus caminhos. Deus disse: eu vou mudar o plano. Eu não vou mais matar, não vou mais destruir, eu vou salvar. Jonas fica com raiva. Agora, Senhor, tira a minha vida, eu imploro. Porque para mim é melhor morrer do que viver. Só por quê? Sabe por quê? Primeiro, ele tinha ódio dos ninivitas. Segundo, eram seus inimigos, mas não era inimigo de Deus. Terceiro, olha só, como fica eu diante dos outros agora? Eu andei numa cidade de 50 quilômetros pregando que Deus ia destruir, e agora você não destrói. Como que fica a minha reputação? Hein? Como o Senhor pode não olhar para a minha reputação? Eu disse que a cidade seria destruída, o Senhor agora fala que não vai matar mais ninguém. Como o Senhor faz isso comigo? E a minha moral? E a minha reputação? Deus mandou Jonas pregar e disse assim: pregue a mensagem que eu te direi. Sabe por quê? Deus não tem compromisso comigo como um pregador, Deus tem compromisso com a sua palavra. Deus não tem compromisso com o homem, mas tem compromisso com a sua palavra. Ele vela pela sua palavra. Deus não quer saber o que eu penso, o que eu gosto, o que eu sei, o que eu quero, o que eu não quero, o que eu preciso. Deus mandou pregar a palavra. Vai e prega. Não é o meu sermão que converte a pessoa, é a palavra de Deus. Não é a minha mensagem que é importante, é a palavra de Deus. Não é o meu sermão que é bom, é a palavra de Deus. Porque o sermão era ruim, o pregador não queria salvar ninguém, mas Deus salvou 120 mil pessoas. Irmão, não tem na Bíblia, em lugar nenhum no mundo, pregação como esta, capaz de salvar 120 mil pessoas. Se você ficou assustado com a pregação de Pedro, hein, Bill? Ganhou 3 mil almas. Você falou: nossa, 3 mil almas. Jonas pregou contra a vontade, um sermão ruim, péssimo, uma oratória terrível, repetida, enjoativa. 100% de aproveitamento. 120 mil pessoas se converteram a Deus. Você entende isso? Que não é o pregador, você entende que não é a mensagem, você entende que não é o nome, você entende que não é o Marco Feliciano, não é o Gilmar Santos, não é o pregador, não são as estrelas, é Deus, aleluia, é a vontade de Deus, aleluia, é Deus que salva, é a mensagem de Deus que salva. Pastor, mas essa palavra é dura, mas a palavra de Deus também não era mole aquele dia. E aí Jonas fica furioso, ele pede para morrer. Por quê? Porque Deus não fez o que ele queria. Senhor, o meu inimigo tem que ser o seu inimigo. Como o Senhor ousa amar os ninivitas?
Hein? Como o Senhor ousa não gostar de quem eu gosto e não odiar quem eu odeio? E a minha palavra onde fica? Deus não tem compromisso com palavra de homem. Ele estabeleceu um propósito e queria que a sua vontade fosse cumprida, e foi. Porque Deus faz tudo, move mar, céus, terra, peixe, navio, vento, tempestade, para a vontade dele se cumprir na minha e na tua vida. E o propósito vai ser atingido. Jonas então, irmãos, senta, porque Deus falou que não ia destruir mais. Mas como Jonas é um pregador negativo, ele senta debaixo do sol e fica aí esperando. Porque ele fala assim: quem sabe Deus muda de ideia. Olha a cabeça de Jonas, e vai destruir. Quem sabe ele muda de ideia. Quem sabe ele muda de ideia. Quarto dia, quinto dia, quem sabe ele muda de ideia. 10º dia, quem sabe ele muda. 15º dia, 20º, quem sabe ele muda hoje. Quem sabe muda amanhã. Aí o sol vem, bate um vento quente nele, ele quase desmaia. Aí Deus fala assim: eu vou ter misericórdia desse abençoado. Num dia, olha como Deus faz cumprir a sua vontade soberana. Num dia Deus faz crescer uma boboreira. Num dia. Em quantos dias? Em quantos dias? Um dia Deus faz crescer uma boboreira. Faz sombra sobre a cabeça de Jonas. Aí ele fica contente, diz a Bíblia, fica feliz. Está debaixo da sombra e fala: agora eu vou sentir, eu vou sentar, vou assistir de camarote Deus destruir a cidade de Nínive. Fica esperando o 20º dia, 21º dia. No dia seguinte, na soberana vontade de Deus, Deus manda uma lagarta, Fábio. A lagarta vai indo. Começa a comer a boboreira, a boboreira murcha, falece, morre. Jonas fala: tira a minha vida, melhor é que eu morra. Aí Deus fala assim: tem razão essa sua fúria, está no texto, por causa da aboboreira que você não moveu o dedo, não trabalhou, não fez nada para ela crescer. Tem razão essa sua raiva. Olha o que ele vai dizer para Deus: tem razão, e até a morte. Ele vai dizer: até a morte, porque eu quero a morte. Não, Jonas obedeceu porque Deus forçou, pagou o preço da desobediência, mas não entendeu o valor da vontade soberana de Deus. Acaba o livro e ele não entende. Deus disse: você tem pena e dó de uma planta, e não quer que eu tenha misericórdia de 120.000 pessoas que não sabe discernir a mão direita da mão esquerda, que nunca ouviram sobre a minha palavra, não me conhece, não conhece as minhas escrituras, não sabe quem eu sou. É isso mesmo. Ele disse: eu quero a morte. Deus vai e salva todos, os 120.000 pessoas, todos foram salvos na pregação de Jonas. Porque não importa o tamanho do sermão, não importa o tamanho, a grandeza ou quem é o pregador, Deus não tem compromisso com isso. Deus tem compromisso com a sua palavra. E quando Deus estabelece um propósito, Ele vai cumprir. E isso é na vida de Jonas, é na minha vida e é na sua vida. Fique de pé, para parecer que acabou. E eu vou perguntar, porque eu estou com ousadia: tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus dessa noite? Faça uma cena com a sua mão, nós vamos orar pela sua vida. Tem alguém que quer entregar a sua vida a Jesus dessa noite? Faça uma cena com a sua mão assim, nós vamos orar por você. Se houver alguém que quer entregar a sua vida a Jesus, faça só assim com a sua mão, nós vamos orar por você. Tem alguém? Tem alguém?